Boa tarde. Cantora caída no chão é agredida com garrafas de vidro e é hospitalizada. A imagem é bem forte. Graciele Nunes teve a testa ponteada e já recebeu alta médica. Maduro consolida poder na Venezuela com vitória em eleições sem oposição. Donald Trump adia para julho a aplicação de tarifas contra a União Europeia. Papa Leão XIV toma posse na Catedral de Bispo de Roma, na Basílica de São João de Latrão. E também você vai ver aqui no BTM, Samir Chaud é eleito o novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol. E a gente vai ver no quadro Esporte mais informações sobre isso e a convocação da seleção brasileira que foi ontem. Agora, ao vivo, no Boa Tarde Mundo. BTM no ar, um pouco diferente hoje no nosso cenário, mas estamos aqui para sempre passar a informação para você da melhor forma possível. Nosso cenário está passando por alguns problemas, mas já começa falando que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai adiar para julho a imposição de tarifas de 50% sobre os produtos da União Europeia. O bloco havia pedido mais tempo para negociar. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no domingo que vai adiar a entrada em vigor das tarifas de 50% para os produtos da União Europeia até 9 de julho, após uma conversa com a presidente da Comissão Europeia. A política comercial de Trump gera temores de uma recessão e de uma disparada inflacionária. Cada anúncio de novas tarifas provoca nervosismo e volatilidade nos mercados financeiros. Trump intensificou a guerra comercial na sexta-feira e anunciou novas tarifas para a União Europeia a partir de 1º de junho, mas após uma conversa telefônica com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, aceitou um adiamento para ter mais tempo para negociar. Von der Leyen anunciou na rede social X que teve uma conversa positiva com Trump, mas que para chegar a um bom acordo, a União Europeia precisa de um adiamento até 9 de julho. As bolsas na Europa e nos Estados Unidos fecharam com perdas após o anúncio de Trump na sexta-feira. Nesta segunda, os mercados europeus já mostram uma recuperação. O Papa Leão XIV tomou simbolicamente posse neste domingo na Catedral do Bispo de Roma, na Basílica de São João de Latrão, a mais antiga do Ocidente. Após a eleição, cada novo Papa comparece à Basílica para tomar posse na Catedra Episcopal. O Papa Leão XIV tomou simbolicamente posse neste domingo da Cátedra do Bispo de Roma, na Basílica de São João de Latrão, a mais antiga do Ocidente. Na Basílica, onde após a eleição cada novo Papa comparece para tomar posse da Cátedra Episcopal, o líder católico celebrou uma missa na qual invocou o espírito da Catedral, que segundo ele deve inspirar a ternura, a disponibilidade ao sacrifício e a capacidade de escuta. Viver a nossa fé, especialmente neste ano jubilar, buscando a esperança, mas também esforçando-nos para ser uma testemunha que ofereça esperança ao mundo. Um mundo que sofre muito, com tanta dor causada pela guerra, pela violência e pela pobreza. Mas o Senhor pede a nós, cristãos, que sejamos sempre essa testemunha viva. Mas a nós, cristianos, o Senhor ci chiede di essere sempre questa testimonianza viva. A monumental basílica foi cenário da assinatura em 1929 dos Acordos de Latrão entre a Santa Sé e o regime de Benito Mussolini, que normalizaram as relações entre a Península e o Vaticano após a anexação de Roma, depois da unificação italiana. São João de Latrão, situado em uma colina próxima ao Coliseu, em pleno centro da capital italiana, é um lugar fundamental para os cristãos desde os primeiros séculos. Construída por volta do ano 320, é a primeira das 4 grandes basílicas papais e vários eventos históricos importantes ocorreram no templo. Carlos Magno foi batizado na igreja em 774 e o templo recebeu 5 concílios, entre 1123 e 1512.
Ao longo dos séculos, o complexo sofreu danos por terremotos, incêndios e saques. A basílica foi reconstruída 4 vezes e recebeu obras de muitos artistas. Mudando de assunto agora, porque visitantes da exposição fotográfica de Sebastião Salgado relembram o legado do fotógrafo brasileiro. Um dos mais premiados do mundo, Sebastião Salgado morreu na sexta-feira, aos 81 anos. Visitantes da exposição fotográfica de Sebastião Salgado, no Recife, lamentaram a morte do fotógrafo brasileiro, um dos mais premiados do mundo. Sebastião Salgado morreu na sexta-feira, aos 81 anos. Eu acho que Sebastião Salgado é daquelas pessoas que passam pelo mundo, apenas não viveu. Ele deixa um legado de profundidade. Eu acho que a ida de Sebastião Salgado hoje, justamente no dia de hoje, ela entristece, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente tem que celebrar por ter tido alguém tão sensível, com tanto talento, para denunciar para o mundo as desigualdades. Ele e a companheira dele foram responsáveis por um repovoamento de grande área de Mata Atlântica, né, com espécies nativas, então isso também é um ponto bem marcante da vida dele. O fotógrafo brasileiro imortalizou durante 5 décadas o pior e o melhor do planeta. Dos remotos tesouros naturais às calamidades humanas, com um estilo inconfundível que aliou beleza e engajamento. Autodidata, o mineiro de Aimorés, que também tinha nacionalidade francesa, deixa um testemunho icônico de centenas de viagens, publicado tanto em grandes revistas como Life e Time, quanto exibido em museus de capitais como Paris, onde viveu boa parte de sua vida. Agora vamos para um rápido intervalo e a seguir, Maduro consolida poder na Venezuela com vitória em eleições sem oposição. E também o quadro de esportes e assuntos é Sami Chaud, que se tornou o novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol. E outro assunto do nosso quadro de esportes que a gente vai destacar é a convocação da Seleção Brasileira que ocorreu ontem pela tarde. O Celino Gonçalves vai trazer todas as informações para a gente. O intervalo é rapidinho, voltamos já. Jornal Mundial, compromisso com a informação aqui, toda sexta e sábado, às 21 horas da noite. Sábado News, todo sábado, o seu final de semana com muita informação. Sábado News, às 8h30, com Eduardo Elau. Estamos de volta com o BTM desta terça-feira e olha, 23 de 24 governos estaduais, a maioria absoluta provável nos parlamentos, 0 partido presidencial, Nicolás Maduro venceu as eleições do domingo na Venezuela. A oposição boicotou a votação ao não enviar candidatos e pediu que a população não fosse às urnas. Nicolás Maduro está em festa na Venezuela. O presidente consolidou seu poder no domingo com a vitória de seu partido nas eleições legislativas e para governador, com um boicote da oposição. 10 meses após a controversa reeleição de Maduro e a agitação que se seguiu, o chavismo conquistou 23 dos 24 governos estaduais e obteve mais de 80% dos votos nas listas parlamentares nacionais, aguardando a contagem dos votos em cada distrito eleitoral. Para todos os venezuelanos, esta vitória é uma vitória pela paz e estabilidade para toda a Venezuela. A eleição foi marcada pela baixa participação. O Conselho Nacional Eleitoral, acusado de servir Maduro, estimou a participação em 42,6% dos 21 milhões de eleitores convocados a votar.
Depois de anunciar fraude na eleição presidencial do ano passado, a líder da oposição, Maria Corina Machado, pediu aos seus apoiadores que não fossem às urnas. As eleições ocorreram poucos dias após a prisão do líder Juan Pablo Guanipa, um colaborador próximo de Machado, e de outras 69 figuras da oposição, acusadas de fazer parte de uma suposta rede terrorista que tentava sabotar as eleições. O governo enviou mais de 400 mil soldados para garantir a segurança, restringiu a passagem nas fronteiras e suspendeu as conexões aéreas com a Colômbia. Pela primeira vez, a eleição incluiu a votação para autoridades responsáveis por assuntos no Essequibo, o território rico em petróleo disputado com a Guiana. As eleições foram realizadas fora da área disputada, em um microcírculo eleitoral de pouco mais de 21.400 habitantes, que abrangia 4 cidades venezuelanas próximas à fronteira, no estado de Bolívar. O governador e 8 parlamentares foram eleitos, inicialmente com um mandato simbólico, já que a Guiana administra o território. O novo parlamento inicia seu mandato em janeiro de 2026. Cantora caída no chão é agredida com garrafa de vidro e é hospitalizada. A imagem que você vai acompanhar na reportagem é bem forte. Graciele Nunes teve a testa ponteada e já recebeu alta médica. Acompanhe. Cantora caída no chão é agredida com uma garrafa de vidro e é hospitalizada. Nas imagens, Graciele, a cantora, estava no chão, segurando o cabelo de uma mulher que estava em pé. Em determinado momento, a mulher quebra uma garrafa de vidro na cabeça da cantora, causando um grave corte. Um vídeo feito por uma testemunha registrou o momento que a cantora Graciele Nunes sofreu um corte na cabeça ao levar uma garrafada durante uma briga com outra mulher na cidade do Crato, no interior do Ceará, neste domingo, dia 25. Graciele foi socorrida e teve a testa ponteada. Ela recebeu alta no fim deste domingo, dia 25. Mas afinal, qual foi o motivo desse grande acidente? O motivo foi um ataque de ciúmes de uma das agressoras. Ela acusa a cantora de ter dado em cima do namorado dela. Graciele, a vítima do acontecimento, se pronunciou em suas redes sociais. Veja a seguir. Boa galera, passando aqui, sabe, pra agradecer a todo mundo que mandou mensagem, depois respondo todo mundo, tá? E também pra dizer que tá tudo bem, tá tudo ok, na medida do possível. Tá doendo, mas não é aqui, tá doendo aqui, sabe? E eu acho que tá doendo também, eu acho que se for gente, tá doendo na consciência de quem fez isso comigo, porque até motivo, eu tô procurando até agora, motivo que não tinha nenhum de fazer isso comigo. Enfim, mas só pra acabar a especulação aí de vocês, de manhã eu falei sim, eu estava revoltada, eu estou revoltada, entendeu? Porque eu tenho direito, entendeu? Tenho direito de ir como qualquer ser humano, tenho direito de beber, tenho direito de sorrir sim, eu tenho amizade. Quem me conhece sabe que eu nunca fui de confusão, nunca fui de baixaria, principalmente desse nível, entendeu? Eu não ia apanhar, não tinha como mais eu sair dali, entendeu? Quando juntou foi um monte, entendeu? Do nada lá, elas cismaram, porque eu gosto de confusão mesmo, mas já tá na mão da justiça e Deus que resolve, porque Deus não dorme não, nunca pensou que não dorme é ele, tá? Só isso. A CBF, Confederação Brasileira de Futebol, elegeu no domingo seu novo presidente depois da recente destituição de Edinardo Rodrigues, à véspera da chegada do técnico italiano Carlo Ancelotti para comandar a seleção brasileira, que no caso já chegou, já fez até a convocação, né? Inclusive já a gente fala mais sobre a convocação, mas a gente vai acompanhar a reportagem sobre o novo presidente da CBF. A Confederação Brasileira de Futebol elegeu neste domingo seu novo presidente, Samir Chaud, após a recente destituição de Edinaldo Rodrigues. Chaud, um médico de 41 anos com pouca experiência no mundo do futebol, foi eleito depois de se apresentar como candidato único. O dirigente chega ao cargo apesar da oposição de 21 clubes, entre os quais estão Flamengo e Corinthians, que boicotaram sua candidatura lançada após a queda de Edinaldo há 10 dias. Edinaldo Rodrigues foi destituído pela Justiça por suspeitas de irregularidades no acordo que o ratificou no poder. A imagem da CBF tem sido associada por muito tempo a desconfiança e distanciamento. Isso vai mudar, prometeu Chaud neste domingo, depois de ter sido eleito para ocupar o cargo até 2029 em uma Assembleia Geral realizada na sede da entidade no Rio de Janeiro. Chaud é filho do presidente da Federação Roraimense de Futebol, Zeca Chaud.
A gente precisa acabar com esse momento de instabilidade aqui dentro da instituição. As pessoas precisam ter felicidade de trabalhar aqui para poder refletir lá fora. Que eu não estou só. Eu tenho um grupo de pessoas que querem a mudança do futebol brasileiro, que querem colocar de volta o Brasil, o futebol brasileiro, de onde não deveria ter saído. O novo presidente obteve apoio de 25 das 27 federações estaduais e de 10 clubes da primeira e segunda divisões. Mas 21 clubes questionaram o processo eleitoral, não foram votar e pediram uma reforma para que tenham mais poderes em relação às federações. A primeira missão de Schaldi será receber Carlo Ancelotti nesta segunda-feira. A oportunidade de ter um técnico, o maior técnico da história do futebol internacional, agora na atualidade, até hoje. E já tive o primeiro contato com ele, sim. E ele vai ter total autonomia para decidir o que for melhor para a seleção brasileira. Ancelotti vai anunciar a lista de convocados para os jogos contra Equador e Paraguai em junho, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. E antes de sair desse assunto, vamos falar com o Juscelino Gonçalves, nosso redator de esportes, nosso diretor de esportes, nosso bloco de esportes aqui no BTM, porque além disso saiu a lista dos convocados da seleção brasileira. E ele vai explicar tudo pra gente, ele que acompanhou tudo de perto, destacando, né, ontem, né, Juscelino? Correria com as informações. E aí, amigo, boa tarde. Olá, boa tarde para você, boa tarde para você, Caio, boa tarde para todo mundo que acompanha o Boa Tarde Mundo. Bom, como você viu na reportagem anterior sobre a seleção brasileira, na segunda-feira, às 3h25 da tarde de uma segunda-feira, no dia 26, foi convocada a seleção masculina para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Acompanhe comigo a escalação feita por Carlo Ancelotti. Os goleiros: Alisson, do Liverpool; Bento, do Al Nassr; Hugo Souza, do Corinthians. Laterais. Perdão, teve um pequeno erro. Voltamos. Laterais: Alex Sandro, do Flamengo; Carlos Augusto, do Inter de Milão; Wanderson, do Mônaco; e Wesley, do Flamengo. Os zagueiros: Alexandro, do Lille; Beraldo, do Paris Saint-Germain; Marquinhos, do Paris Saint-Germain; Léo Ortiz, do Flamengo; e Danilo, do Flamengo. Os meias campistas: Andreas Pereira, do Fulham; Andrés Santos, do Strasbourg; Bruno Guimarães, do Newcastle; Casemiro, Manchester United; Ederson, do Atalanta; Gerson, do Flamengo. Os atacantes são os seguintes: Antony, do Real Betis; Estevão, do Palmeiras; Gabriel Martinelli, do Arsenal; Matheus Cunha, do Wolverhampton; Rafinha, do Barcelona; Richarlison, do Tottenham, que foi campeão da Liga Europa. Parabéns ao Tottenham. Richarlison escalado aí. E Vinícius Júnior, do Real Madrid. Me responda uma pergunta: qual é a novidade da escalação de Carlo Ancelotti? Isso mesmo. Neymar está fora da primeira convocação feita por Carlo Ancelotti. Primeira convocação e a sua apresentação depois que chegou ao Rio de Janeiro no domingo à noite. Neymar, que fez uma videochamada para Carlo Ancelotti, e Carlo Ancelotti disse o seguinte: que não participaria, Neymar, da primeira convocação feita por ele, mas que espera a sua recuperação para estar na próxima convocação. Neymar, que se recuperou de uma lesão grave e que depois da lesão fez apenas 2 jogos, um na Copa do Brasil e um no Brasileirão.
outra coisa, que vamos transmitir os jogos das eliminatórias dessa semana, da próxima semana, perdão, entre Paraguai e Brasil e Equador e Brasil, que é o principal jogo. A expectativa é que hoje seja apresentado os jogadores convocados por Carlo Ancelotti lá no CT do Corinthians, e que vai fazer o seu jogo também na Neoquímica Arena. E teve aqui no ponto aqui agora que é a decisão do impeachment do presidente do Corinthians. Acabou de receber essa informação aqui, perdão, é de última hora, ao vivo é assim mesmo. Mas continuamos da seleção brasileira. Temos muita expectativa por Carlo Ancelotti, por ser o maior treinador do mundo, eleito pela FIFA no The Best, e o Real Madrid como o melhor time do mundo. Esperamos que pelo menos chegue à semifinal, uma final de Copa do Mundo no próximo ano, mas que faz esses últimos jogos das eliminatórias em que o Brasil não faz uma participação muito boa nas eliminatórias. Dorival Júnior deixou seu rastro de desastre na seleção, perdendo jogos para a Argentina, só não perdeu para a Bolívia, porque assim não tem como, né? A seleção boliviana, eu conheço a seleção boliviana, morei, uma informação, que eu morei na Bolívia por 12 anos, e eu conheço a seleção boliviana, e que faz uma eliminatória histórica. O único título da seleção boliviana é a Copa América, única conquistada, mas faz mais de 40 anos que não ganha mais nada além da Copa América. Bom, esse foi a minha participação no Boa Tarde Mundo. Espero que tenha gostado. Vamos ver na próxima semana o que fazer para Carlo Ancelotti nesses 2 primeiros jogos. Vamos ver como o time se comporta, e esperamos que Carlo Ancelotti na próxima convocação fale português. Mas boa tarde para você, e lembrando, dia 28 às 3h50 da tarde dessa semana tem final da Conference League. Chelsea e Real Betis decidem a Conference League, e no dia 31, no sábado, tem final da Champions League entre Paris Saint-Germain e Inter de Milão. Boa noite para você, boa tarde para você. Boa tarde para você, Caio, e telespectador. Tchau, tchau. Pois então, muito obrigada, Juscelino, pelas suas informações. Vamos continuar aí nessa cobertura, porque até o 2027 é muito fervor, principalmente Copa do Mundo tá vindo aí, tanto masculino quanto feminino. Então, Sport TV, toda a equipe da TV Mundial de Esporte tá agitada com todos esses assuntos, e já começou, né? Correria sempre. Muito obrigado, Juscelino, pelas suas informações. Boa tarde. E assim a gente encerra o BTM de hoje. Para rever nossas reportagens e essa edição, só voltar o vídeo aqui no YouTube. Não esqueça de seguir a nossa página no Instagram, @TV Mundial OFC. Uma boa tarde para você. Tchau, tchau.